Graça e paz, igreja. Eu me chamo Laiane, tá? Hoje a gente congrega lá na Igreja Batista do Parque Poti. Eu me chamo Pablo, né? Nós congregamos também, né? Lá na Igreja do Parque Poti. O pastor Erivelto nos liberou a estar aqui com vocês hoje. Lá é encerramento de campanha de missões nacionais, nós estamos encerrando na nossa igreja. Mas recebemos o convite e nós não poderíamos deixar de falar sobre Radical Amazonas. Nós somos apaixonados pelaquela região e toda vez que nós temos a oportunidade de falar para os irmãos aquilo que nós vivemos no campo missionário, nós não perdemos essa chance. Vou tentar resumir, né? A gente se conheceu na escola, no ensino médio, isso lá em 2009. Começamos a namorar, em 2015 a gente casou, os dois, né, com o chamado missionário. Sentamos, oramos bastante. O projeto que Deus colocou no nosso coração foi o Radical Amazonas. Casamos no dia 18 de setembro. 18 de setembro, os homens, 2015. E no dia 2 de outubro a gente estava indo para o Amazonas. É muita coragem. A nossa lua de mel foi eu e a minha esposa e mais 14 radicais. Nós vivemos uma lua de mel meio que conturbada, porque era um processo de adaptação junto com outras pessoas, mas Deus foi falando ao nosso coração que aquele tempo era um tempo de crescimento, tanto para a gente como pessoa, como também como casal. E falar sobre a Amazônia, nós não podemos deixar para os irmãos uma estatística. O Amazonas, infelizmente, ele tem mais de 30 mil comunidades isoladas. É muita gente para ser alcançada ainda, meus irmãos. Uma das maiores dificuldades de se alcançar o povo ribeirinho no Amazonas é a dificuldade de chegar até lá. Infelizmente, hoje, no Amazonas, a gente vive a maior seca do norte, a maior seca da história. Vocês acompanham os jornais, vocês viram. Então, missionários estão isolados, pessoas estão isoladas, vivendo pela graça de Deus, porque eles vivem da água. Se não tem água, eles não têm como sobreviver. E o radical está lá no campo, jovem, vocacionado, vivendo, dependendo da oração de vocês, dependendo da oferta de vocês. Nós somos testemunhas vivas de que nós vivemos por isso. Nós dependíamos que vocês segurassem a ponta da corda desse lado. Nós estamos lá, mas vocês seguravam aqui. Então a importância da gente entender que mais de 47% da população do Amazonas vivem abaixo da linha da pobreza. É forte. E o Radical Amazonas, né, ele surgiu, eu confesso que eu não sei quando foi a primeira turma. A nossa turma era a 10ª turma, né, isso lá em 2015. O projeto Radical, na nossa época, porque agora já está um pouco diferente. Eram 3 meses de treinamentos, né, jovens vocacionados de 18 até 35 anos. 35? Até 50. Até 50. Tinha uma senhora na nossa turma que ela tinha 50 anos. E a gente passava 3 meses aprendendo a cultura do povo ribeirinho, do povo indígena, todos juntos na base missionária, na comunidade do Tupé. E nos finais de semana a gente ia para a comunidade mais próxima, né? Era uma aldeia que tinha bem próximo, para a gente fazer a nossa prática, né? Fazíamos evangelismo de porta em porta, cultos e atividade com as crianças. Depois que passava esses 3 meses, que eram bem intensos, tinha o tempo da sobrevivência na selva, que a gente era colocado lá dentro da floresta mesmo, para aprender a se virar. Quando terminava esse tempo, a nossa liderança, ela olhava o perfil, né, de cada voluntário e dividia em duplas ou trios. Como nós já éramos casados, nós éramos uma dupla. E ainda somos, né? Graças a Deus. Até Jesus voltar. E a gente foi para a comunidade do Bela Vista, que era a comunidade mais próxima, que tinha o trabalho do Radical Amazonas, mais próxima de Manaus. Então, dava para ir por terra e pelo Rio Solimões. Lá na comunidade tinha quantos habitantes? Acho que era em torno de 1.800 pessoas. 2.000 pessoas, 1.800 por aí, vamos arredondar. E a gente foi desafiado
a ficar à frente de uma congregação que tinha já 39 anos. Então, o nosso trabalho não era de plantar, mas de revitalizar, né? A gente chegou lá na congregação, tinha o dirigente, que já era um idoso, o seu Belém, e a esposa, né, também já idosa, e com um filho adulto com esquizofrenia. Então, era bem difícil para eles dar continuidade naquele trabalho. E a gente chegou lá para somar. Durante o treinamento, a gente tinha que desenvolver algum projeto social. E até hoje é assim também. Para poder, quando a gente chegar na comunidade, a gente ser relevante, né? A comunidade possa receber, a gente não já chegar e ser... Porque a cultura que eles têm de outros deuses, né, de crenças, é muito forte por conta dos indígenas. Então, a gente não pode já chegar quebrando tudo lá, a gente tem que ter uma estratégia. Lá na nossa comunidade, a gente desenvolveu o projeto AMAR, que era a alfabetização missionária alcançando os ribeirinhos. Fizemos uma parceria com a escola local, onde a gente dava aula de reforço para 40 crianças. E, através desse reforço escolar, abria a porta da casa delas para a gente fazer o acompanhamento do projeto, que até a irmã citou, que é o Novo Sorriso. Na época se chamava Novo Sorriso do Amazonas. Agora a gente tem outros radicais, então é Novo Sorriso do Brasil. E é uma realidade bem triste, porque você chega numa casa que tem 7 pessoas, e é uma escova de dente para aquelas 7 pessoas. Consegue imaginar dividir a sua escova de dente com alguém? 7 pessoas para uma escova de dente. É um pouco forte. Imagina aí, você consegue imaginar? Não, né? Mas para eles isso era uma realidade. Era uma escova de dente para 7 pessoas dentro de uma casa. E a gente fazia esse acompanhamento com as crianças, principalmente. E o barco missionário, que foi citado também pela irmã, na época tinha, acho que uma caravana por mês, ou de 2 em 2 meses. Não era bem assim determinado. E nesse barco missionário vai profissionais da área da saúde, dentistas, enfermeiros, médicos, assistente social, psicólogo, fisioterapeuta, qualquer profissional da área da saúde que deseja ofertar o seu serviço, né? E aí fazia com que a congregação fosse mais vista ainda na comunidade. E aí a gente conseguia atrair as pessoas. A gente sabe que é o Evangelho, né, que é o Espírito Santo que faz a obra, mas a gente precisava dessas estratégias para poder abrir a porta da casa daquelas pessoas para que a gente pudesse entrar. O Pablo vai contar um pouco como foi a experiência na comunidade. Bom, a gente assumiu uma congregação num processo de revitalização que tinha 3 pessoas, né? O seu Belém, de 75 anos de idade, e a sua esposa e um filho com esquizofrenia avançada. Então, as pessoas já não iam para a igreja por conta da condição psicológica do filho dele. Então, a gente tinha que quebrar esse paradigma de que essa pessoa tinha um tratamento e que eles precisavam também trazer a comunidade para a igreja. E a gente entendia que a nossa congregação tinha que ser relevante para a comunidade. Igual a nossa igreja aqui. Nós precisamos entender que a Igreja Batista da Ressurreição precisa ser relevante para a comunidade, não é verdade? Amém, igreja? Amém. Isso mesmo. Então, nós começamos a trabalhar, começamos a orar ao Senhor. 1 ano. E ninguém tinha se convertido. E nós dizíamos assim, rapaz, eu acho que isso aqui não é para nós não, porque nós estamos todo dia saindo de sol a sol, caminha de cima para baixo, visitando, projeto, e nada acontecia, ninguém se convertia. Nós recebemos uma caravana de uma igreja, a Igreja Batista de Cotia, em São Paulo, e eu conversei com o pastor, e eu disse, pastor, eu acho que eu não nasci para o ministério, porque eu prego e as pessoas não estão se convertendo, ninguém está aceitando Cristo, e o que está acontecendo? Ele disse, meu irmão, continue orando, porque quem vai convencer as pessoas não é você, é o Espírito Santo de Deus. Não é a sua pregação que vai mover o coração do homem, é o Espírito Santo de Deus. E a partir daquele momento nós começamos a dedicar nosso tempo na comunidade em oração. Uma certa vez nós estávamos no culto de oração no meio da semana, lá no Amazonas não é diferente como aqui. Domingo, gente, culto de oração, 1, 2, 3, 4, 5.
Nesse dia, no culto de oração, nós abrimos o templo às 7 da noite e começamos a orar. 7h30. Ninguém chegou para o culto. E eu olhei assim: Senhor, vamos para casa. Nós vamos para casa. E nesse dia eu fui à rua para ver se vinha realmente alguém ou não. E a minha esposa estava orando. E quando eu retornei, nós oramos e disse assim: Senhor, nós vamos fechar as portas, nós vamos para casa. Quero dizer para vocês que nessa noite, às 7h40 da noite, quando as pessoas começaram a chegar, e nessa noite, num culto de oração no meio da semana, nós tínhamos 40 pessoas no nosso culto de oração. A partir daquele momento, eu entendi que tudo que nós fazemos para o Senhor tem que ser na dependência do Espírito Santo de Deus. Não sou eu, quero dizer para você que tem um cargo, que tem um ministério na igreja, que está frustrado, que diz assim: isso aqui não tem mais jeito não. Comece a depender do Espírito Santo de Deus que vocês vão ver os frutos. Não se deixem frustrar pelos olhos dos homens, comecem a olhar pelos olhos da fé. E foi assim que nós começamos a trabalhar no Amazonas, começamos a orar. E no ano seguinte, de 2015 a 2018, quando nós terminamos o nosso tempo como radical, nós recebemos um convite para sair e vir para o Piauí para ser missionário, lá na primeira igreja batista de Pau d'Arco do Piauí. Nós deixamos a congregação. Naquele ano de transformação, nós batizamos 12 pessoas. Nós deixamos uma congregação que tinha 2 com 55 pessoas congregando, e 12 já eram membros. Para a glória dos missionários radicais, para a glória do Espírito Santo de Deus, meus irmãos. Não somos nós, é o Senhor que faz. E eu quero desafiar você, vocacionado, que está aqui nessa igreja, que tem vontade de ir ao campo, mas que tem medo. Vá com medo mesmo, vá. Não espere ter coragem não, porque a coragem não vai vir, porque nós temos os olhos dos humanos, nós olhamos para o físico, nós precisamos olhar para o que os nossos olhos não conseguem ver. Uma certa vez, eu e minha esposa, nós chegamos numa casa onde não tinha nada. Chegamos com 2 mochilas nas costas, 2 mochilão, não sei se vocês conhecem aqueles mochilão, com 2 redes, recém-casados. Você que já foi recém-casado, qual é a maior vontade? Era dormir do lado da sua esposa. Eu dormia com a perna dentro da rede da minha esposa do lado, porque a gente não tinha cama. A geladeira, a nossa água era no comércio. A gente fez um relacionamento logo com o homem do comércio, que nós tínhamos que deixar a nossa garrafa d'água, porque no Amazonas é quente. Nós pegávamos água para beber, porque a gente também não tinha uma geladeira em casa. Uma caravana de missionários chegaram para nos dar apoio lá, e o irmão que veio lá de São Paulo, ele disse assim: meu irmão, segura as pontas, porque eu vou subir o rio Solimões, mas quando eu voltar para São Paulo, a sua geladeira vai estar aqui em nome de Jesus. Ele mandou da geladeira e da cama, porque ele disse que não aceitava que um recém-casado dormisse em redes separadas. Aí a gente não comprou a cama. Não compramos a cama. A gente comprou a caixa de som para a igreja, microfone, o material que a gente precisava. Mas Deus é tão bom que ainda sobrou dinheiro para a gente comprar a cama também. E nós compramos a caixa de som primeiro. Com o que sobrou, nós compramos uma cama. O colchão era tão fino que dava para sentir a madeira e as tábuas nas costas. Mas nós tínhamos que trabalhar para a obra do Senhor. O outro dia nós já tínhamos a geladeira, meus irmãos, mas nós não tínhamos nada para colocar dentro daquela geladeira. Estava tudo branco, só tinha água e um ovo e arroz branco para comer. E naquele dia eu comecei a orar ao Senhor: Senhor, o Senhor não tirou lá da nossa casa para padecer aqui não, para passar fome nesse lugar. E nós oramos novamente, e nós vamos orar pelo menos para ver se tem 2 gemas dentro desse ovo aqui, para nós comer. E a minha esposa disse assim: eu vou fritar o ovo para nós almoçar, nós dividimos aqui no meio, e amém por isso. Mas naquele momento, seu Belém, lá na casa dele, ele morava perto, na verdade bem pertinho, e ele disse: missionário, eu estava lá em casa, eu acabei de ganhar esses peixes aqui na pesca, eu estava lá em casa tratando esses peixes, e o Espírito Santo de Deus me incomodou a vir deixar aqui para vocês. Meus irmãos, aquilo me quebrou de uma forma a qual eu entendi que nós estávamos no campo missionário, e quem nos sustentava naquele lugar é o Senhor.
vocacionado, jovem, você tem medo de ir para o campo, eu quero dizer para você, vá com medo, porque quem vai sustentar é o Senhor. Quem vai te sustentar é o Senhor. E eu gostaria de desafiar a igreja, né? Continue orando por missões, continue orando pelos missionários. Não só missionários, muitas vezes a gente foca fora do nosso país, mas também vamos orar pelos nossos missionários do nosso país, do nosso estado. Eles precisam de oração, não somente de contribuição financeira, mas principalmente de oração. Nesses momentos difíceis que nós tivemos na comunidade, a gente, quando passava a tempestade, a certeza que a gente era que Deus que estava nos sustentando. E que os irmãos aqui, né? Hoje até tem a irmã Socorro, que desde o início nos ajudou quando a gente foi para o campo missionário, né? Eu era lá da Igreja Batista do Parque Jurema. E uma honra, né? Justamente hoje ela está aqui. Então, irmãos, contribua para missões, faça missões aonde você estiver. Todo coração que não é missionário, ele é um campo missionário. Então, o nosso campo está o tempo todo do nosso lado. Não desista de pregar o Evangelho. Nós queremos convidar a igreja a orar nesse tempo. Eu quero convidar você a ficar de pé. Nós vamos ter um momento de oração. Não sei, eu posso quebrar aqui um pouco o protocolo. E eu quero ter um momento de oração com os irmãos. E a gente vai orar pelos vocacionados. Meus irmãos, eu creio que Deus está levantando uma geração de adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Uma geração que Ele não vai se conformar com o que o mundo tem para oferecer, mas uma geração que vai alcançar, que vai enviar, que vai cuidar. E nós precisamos, o Brasil anseia, a solução é Jesus Cristo. Meus irmãos, a solução é Jesus Cristo e nós cremos que o Senhor levantará essa geração. Eu olho para essa geração e eu disse, meu Deus, o filho do meu pastor está nessa geração. Nós precisamos cuidar dessa geração para que eles possam cuidar dos nossos também. Você, pai, mãe, avô, vó, cuide das nossas crianças, porque eles serão os líderes futuros das nossas igrejas. Ministério infantil, quem é a líder do ministério infantil, não desista, minha irmã, se a senhora está aqui ouvindo. É trabalhoso, é árduo, mas Deus lhe deu a responsabilidade de cuidar da nova geração. Meus irmãos, nós vamos orar por vocacionados nesse lugar. E se você tem um chamado para a obra missionária, não fecha teu coração, porque Deus quer falar contigo essa noite. Amém? Oremos. Pai amado, nós queremos entrar na tua presença, Deus, agradecendo ao Senhor pelo privilégio que nós temos de estar reunido como igreja do Senhor nesse lugar, Pai. Obrigado, Deus, porque mesmo em meio a tantas dificuldades, mesmo em meio às lutas, nós cremos que é o Senhor que está conosco, Pai. Obrigado, Deus, pela minha vida, pela vida de Laiane, Deus. Quando estávamos ali no Amazonas, nós sentimos o teu cuidado, Pai, do levantar ao deitar. Obrigado porque nós fomos instrumentos na vida daquelas pessoas. E nós queremos te agradecer pela vida dessa igreja, Pai. Dessa igreja como igreja batista que levanta ofertas missionárias, que nos sustentaram mesmo sem nos conhecer no campo missionário, Pai. Obrigado por cada oferta enviada. Nós queremos clamar ao Senhor, Deus, pelos missionários que estão na região norte do país, Pai, nesse momento, cultuando ao Senhor, Pai. Nós queremos liberar a palavra de ânimo nesse lugar para os missionários que estão desanimados, que estão olhando, Pai, para a quantidade de pessoas com os olhos da carne. Nós queremos olhar com os olhos espirituais para aquele lugar, Pai. Pai querido, nós queremos clamar aqui nessa igreja hoje, Pai, e declarar em nome de Jesus que levantará missionários desse lugar, Pai. Jovens, Pai queridos, que amam missões acima de tudo, Pai. Levanta, Pai, homens e mulheres, jovens, crianças que amam ao Senhor, Deus, e que amam as almas perdidas lá fora, Pai. Pai amado, nós queremos clamar, Pai querido, por renovo de aliança nesse lugar, Pai querido. Pai amado, não deixa, Deus, os teus filhos desanimarem, Deus. Pai amado, fala com os líderes desse lugar, Pai. Líderes de jovem, ministério infantil, professores,
Líderes que foram levantados, Deus, através do amor que eles sentem por tua obra, Pai. Pai amado, sê com a tua igreja nesse lugar, Pai querido. Levanta uma geração aqui dentro da Igreja Batista da Ressurreição, Pai. Uma geração que te adora em espírito e em verdade, Pai querido. Pai querido, é pela tua força, Pai, não pela nossa. Obrigado pela oportunidade que nós tivemos de compartilhar um pouco do que o Senhor fez, Deus. Pai querido, mas que eles possam sair daqui não somente com as nossas experiências, Pai, mas que eles busquem ter as suas experiências pessoais contigo, Deus. Pai, muito obrigado, Deus. Obrigado pelo que o Senhor ainda vai fazer nesse lugar. Obrigado por essa noite abençoada na tua presença, Deus. Em nome de Jesus, Pai, nós choramos agradecidos. Amém. E graças a Deus. Amém.